Queridos, queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tempo muito especial, um presente de Deus estar com os irmãos nesta manhã e poder aqui encontrar irmãos amados que de nossa caminhada, né? O irmão Tocaio aqui seria o Xará, o Sérgio, né? E também a Nara, a esposa, encontrei também a filha, também, a Nara está ali do lado, né? A filha ali do lado. E irmãos, foi muito especial porque há 16 anos atrás, nós conhecemos esse casal ali na Igreja Batista Central de Porto Alegre, que é a nossa igreja mãe. E durante essa caminhada tiveram conosco lá em Arroio dos Ratos, a cidade que eu estou. Arroio significa rio e ratos são os pequenos roedores, mais ou menos do tamanho de uma gambá, chamado ratão do banhado. E também esse ratão, lá no sul, também ele é usado como alimento. De vez em quando some alguns e virou alimento. E quero convidá-los, pastor Gustavo, não é isso? Pastor Gustavo e pastor Marcelo, convidá-los também a fazer uma caravana e de repente conseguimos ali alguns ratões fazer um churrasco de rato para estarmos juntos. Mas querido, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã, nesta igreja missionária, para compartilhar, para prestar conta daquilo que Deus tem feito no campo missionário. Nós estamos no Rio Grande do Sul há 16 anos. No ano de 2009, foi o ano que nós fomos desafiados a irmos para o Rio Grande do Sul. Interessante que naquela oportunidade havia alguns requisitos. Ouvi o pastor falando aqui sobre ali a vaga de emprego. Havia também alguns requisitos que precisariam ser preenchidos para ir para o Rio Grande do Sul. E entre os requisitos para ir para o Rio Grande do Sul, tinha algumas normativas. Diziam, primeira coisa, precisa ser alto. Falei, Senhor, amém, estou dentro. Precisa ser loiro. Eu pensei e lembrei da minha mãe. Minha mãe disse que quando eu nasci branco. Eu falei, Senhor, amém, amém. Precisa ter olhos azuis. Com o tempo mudou. Amém, Senhor. Eu estou dentro. E aí falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim Deus nos enviou então para o Rio Grande do Sul, queridos, em um tempo maravilhoso. Porque digo para os irmãos assim, amados, Deus trabalha diante do imprevisto. Deus trabalha na anormalidade, vou dizer assim. Diante dos grandes desafios, das grandes batalhas, das grandes lutas, diante das improbabilidades, é que nós vemos a grande manifestação do poder do Senhor. Porque aí nós reconhecemos que não somos nós quem fazemos, mas é o Senhor. É o Senhor quem faz. É Deus quem faz. E eu vou apresentar para os irmãos, minha família, vou apresentar um vídeo, mas não poderia deixar também de apresentar nesta manhã, compartilhar com brevidade, uma porção da palavra do Senhor, e quero ir com os irmãos para o livro, a gente começa o olho, começa a sair água, irmãos, para o livro de Josué, capítulo de número 14, Josué capítulo 14, e quero ler com os irmãos o versículo de número 12, Josué, capítulo 14, versículo de número 12. E assim vai nos dizer, eu estou na versão NA, assim vai nos dizer a palavra do Senhor. Eu vou ler o 12, a partir do 11, tá? Mas principal, o 12. Diz assim: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A minha força naquele dia que eu tinha, tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em grandes cidades fortificadas.
E quero chamar a atenção para este final. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Queridos, conhecemos a narrativa, a história do texto. E o interessante é que eu quero trazer um tema aqui, avançando para a conquista. Havia uma promessa de Deus para este povo, chamado povo judeu. Deus havia tirado-os do Egito, e Deus os disse que os levaria para uma terra maravilhosa. Durante a sua trajetória, Deus vendo a incredulidade do povo, Deus chama então o líder Moisés, e diz Moisés para enviar um espia de cada tribo, para avistar a terra, para observar a terra. E ali, pois bem, foram enviados então os 12 espias, e os 12 espias indo até ali, a palavra do Senhor vai nos mostrar que 10 voltaram com um parecer desfavorável, porém 2 tiveram uma visão diferente. E esses 2 que tiveram uma visão diferente foram Josué e Calebe. E ali nós vamos encontrar na palavra do Senhor, no livro de Números, quando o Senhor faz esta promessa, quando o Senhor, Ele fala, Ele faz a promessa, Ele observa. E no livro de Números, Deus vai falar que todos aqueles que foram incrédulos ficarão fora, menos o Calebe, porque nele tinha um espírito extraordinário. Ele era diferente. Ele era diferente, pela visão que Deus estava no controle. Queridos, nós estamos no mês interessante, mês de campanha de missões nacionais, embora vivamos missões o ano todo. E nós estamos também tomando posse de uma terra, principalmente hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, mas um país que ainda permanece escravo. E a escravidão do nosso país é uma escravidão espiritual, onde só o Senhor pode libertar. A narrativa, a história que nós vamos ver, não vamos entrar na questão política, porque isso é a parte. Mas diante de tudo que tem acontecido, irmão, é a realidade espiritual que só Deus pode mudar. Tudo é consequência. E assim, desafiado, nós fomos para o Rio Grande do Sul, conhecendo um pouco da história daquele estado. Rio Grande do Sul é um dos maiores desafios missionários do nosso país. São 2 áreas, Rio Grande do Sul e aqui o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Rio Grande do Sul possui 494 cidades, das quais em torno de 380 não tem trabalho batista. As cidades do Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. Não tem uma igreja evangélica. E vou dizer mais para os irmãos, queridos, às vezes podemos dizer, não, mas isso é o inimigo. Não, queridos, é a falta de ação, muitas das vezes, nossa como igreja do Senhor. Às vezes nós fazemos como aqueles homens, olharam para os gigantes. Josué e Calebe não olhou para os gigantes, ele olhou para o poder do Senhor. E o que nós precisamos hoje é crer, tomar posse daquilo que é promessa do Senhor. E foi com esta convicção que nós deixamos a nossa terra. Eu sou gaúcho de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, e partimos para o Rio Grande do Sul. Queridos, e a promessa do Senhor é dizendo o seguinte: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor for conosco, os resultados virão, e os frutos virão para a glória do Senhor. Se o Senhor for conosco, a história desse Brasil vai mudar em nome de Jesus. Porque a promessa, 2 Crônicas 7, 14 e 15, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o 15,
E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizer neste lugar. E eu creio, queridos, que o céu está aberto sobre o Brasil. O céu está aberto sobre o Rio Grande do Sul. Temos vivido um tempo impactante, um tempo maravilhoso, onde, sobre a coordenação do nosso amigo pastor Walter Azevedo, e a irmã Nair, que manda um abraço para a igreja. Quero também trazer um abraço aqui, em nome do pastor Fabrício também, que breve estará também aqui na cidade. Irmãos, Deus tem mudado a história. Nos últimos 3, 4 anos, foram organizadas 11 igrejas no estado do Rio Grande do Sul. E Deus tem muito mais a fazer. Arroio dos Ratos, uma cidade de 14 mil habitantes. 14 mil habitantes. E eu quero apresentar para os irmãos o que Deus tem feito naquela cidade. Mas esses resultados não são nossos. Esse resultado é fruto da sua oração. É fruto do seu investimento em missões. Porque nós somos sustentados pela igreja. Nós somos o braço da igreja. A igreja faz missões aqui, onde está. Em diversos locais, através dos missionários, através da oração e do sustento missionário. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos os resultados daquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, para motivá-los a continuar firmes, mostrando que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tem como colocar o vídeo para mim, fazendo um favor? Hoje eu sou casado há 30 anos, olha só. Agora já sou avô. Ali é um ônibus missionário, a igreja tem um ônibus. Esse ônibus nós estávamos indo apoiando outras cidades, e ali está, ó, o nosso grupo de louvor lá em São Leopoldo, com o pastor Walter. Estaremos novamente no próximo mês, dezembro. General Câmara, estamos ali apoiando também, construção de templo. Culto dos jovens. Ali o nosso culto. Batismos. Bar, no sul tudo termina de churrasco. Tem que ser, né, irmãos? Deus tem abençoado. Nós temos todo ano a campanha para as crianças. Arrecadamos brinquedos da comunidade para doarmos em toda a comunidade, nos bairros menos favorecidos, e tem sido bênção. Temos uma equipe ali de restauração, ali os brinquedos do antes e depois. Como chega, como se termina. Ali nós estamos saindo para a rua com a equipe, caminhando pela cidade, distribuindo brinquedos e falando do amor de Deus. Ali está a Kombi, pastor Gustavo. A Kombi. Campanha no período das enchentes. Foi um período bem desafiador, estava fora do Rio Grande do Sul. Cheguei lá, o trabalho já estava acontecendo. E partiu de irmãos da igreja fazer o trabalho. Partiu de irmãos da igreja fazer o trabalho. Deus abençoou muito, queridos. Deus abençoou muito. Inclusive quero trazer uma palavra de gratidão ao povo capixaba, que nos abençoou muitíssimo ali no Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado. A equipe fazendo alimentação para os voluntários. Foi a primeira igreja a se mobilizar, a primeira instituição da cidade a se mobilizar, apoiando inclusive a prefeitura, enquanto ainda não havia um ato da prefeitura. Ali estão nas lavouras, orando nas lavouras também. Nossa cidade é uma cidade agrícola, 14 mil habitantes. Também vamos para as lavouras. Todo sábado, de 10 ao meio-dia, temos uma programação na rádio também da cidade. Ali nós estamos com a carreta missionária, fazendo a obra do Senhor também na nossa cidade. Tem sido algo impactante para a glória do Senhor. Os 2 anos
E já estamos agendados para o próximo ano, em nome de Jesus. Deus tem mobilizado pessoas. A igreja, para a glória do Senhor, tem caído na graça da comunidade. E Deus tem acrescentado aqueles que hão de se salvar, em nome de Jesus. Entre tantos eventos acontecidos, hoje Deus tem nos permitido viver um tempo muito especial. Estamos chegando aí a 100 membros, graças a Deus. Já estamos indo para outra cidade, que é a cidade de Butiá. E nessa semana fomos honrados com a menção honrosa, onde os vereadores da cidade reconheceram o trabalho prestado pela igreja naquela cidade. A igreja que posso dizer que tem o menor tempo de existência ali, mas Deus está honrando, porque nós estamos ali, não representando A, B ou C, ou a visão humana, mas estamos ali representando alguém muito maior, que é o Senhor Jesus. E quero dizer para os irmãos, através da ação do Senhor Jesus, os batistas brasileiros têm chegado aos mais longínquos rincões deste nosso país. Por isso, queridos, é tempo de continuarmos avançando, em nome de Jesus. A obra não pode parar. Há muita terra ainda a ser conquistada. E nós estamos vivendo o melhor período para a pregação do Evangelho. Os campos estão brancos para a colheita. E a solução para o nosso Brasil está na igreja do Senhor Jesus. Porque Jesus é a única esperança. Jesus é a solução para esta nação. Por isso que os irmãos possam continuar firmes, tendo a convicção, como diz Paulo, sejam firmes, continuem constantes, continuem abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. Mas como falamos, há muitos campos a serem conquistados. Também é tempo de levantar novos jovens, adolescentes, radicais. Há muitos radicais nos campos. E eu quero dizer, às vezes tu olha e fala, mas o Senhor tem te chamado também. O Senhor tem chamado. E eu vou dizer para vocês, não olhe para os obstáculos, mas se coloque diante do Senhor. Se eu fosse olhar para os obstáculos, eu não estaria ali. Mas olhei para o Deus que chama. E falei, Senhor, se o Senhor for comigo, nós iremos como família. E creio que o Senhor irá nos usar para a glória do Senhor. Como agora estamos indo para Butiá. A igreja tem um seminarista, hoje a igreja tem um seminarista, a igreja tem um pastor auxiliar, que na verdade não é pastor auxiliar, é o nosso pastor conselheiro de uma caminhada longínqua pelo estado, pastor Jurandir. É bênção do Senhor, é o nosso que está nos abençoando ali, nosso pastor conselheiro, e é bênção do Senhor, queridos, é bênção do Senhor. E eu quero desafiá-los a continuarmos juntos nesta caminhada. Temos também algumas fichas, sei que os irmãos já adotam vários missionários, temos uma ficha de adoção, queremos ir para Butiá também, e precisamos de ajuda também nesse sentido, queremos ir para Butiá, alcançar também aquela cidade que fica a 22 quilômetros de nós. Nossa meta é alcançar 6 cidades no entorno, em nome de Jesus. Porque a história do Rio Grande do Sul está mudando, sabe por quê? O Rio Grande do Sul pertence ao Senhor Jesus.